Você já sonhou em viver em um lugar onde a felicidade parece estar em cada esquina? Existem países onde o bem-estar, a conexão com a natureza e a qualidade de vida são prioridades. Hoje, vamos viajar pelos 10 países mais felizes do mundo e descobrir o que torna cada um deles tão especial. Prepare-se para uma jornada de inspiração e encantamento. Japão, uma jornada pela terra do sol nascente. A moeda oficial do Japão é o iene, mas o euro pode ser aceito em alguns estabelecimentos turísticos. O país é rico em cultura, com a cerimônia do chá, o kimono e as artes marciais como o karatê e o judô fazendo parte da identidade nacional. Os verões são quentes e úmidos, com temperaturas elevadas entre junho e agosto, enquanto os invernos são frios e secos, de dezembro a fevereiro. A primavera, entre março e maio, é a estação mais popular, com a famosa floração das cerejeiras. A culinária japonesa é mundialmente conhecida, com pratos como sushi, sashimi, ramen e tempura, sempre com ingredientes frescos e saudáveis. O Japão possui transporte público eficiente, com trens-bala, metros e ônibus conectando suas principais cidades. É um dos países mais seguros, com baixos índices de criminalidade. Entre as atrações turísticas, destacam-se os modernos arranha-céus de Tóquio, os templos de Kyoto, o Santuário de Ise, o Castelo de Himeji, o Parque Nacional de Nikko e a Ilha de Okinawa, oferecendo uma imersão única na história e na modernidade do Japão. Inglaterra, o berço da história e tradição. A moeda oficial da Inglaterra é a libra esterlina, mas em algumas áreas turísticas, o euro pode ser aceito. O país é um tesouro de história, com marcos como a Torre de Londres e o Palácio de Buckingham. A cultura inglesa é famosa pela literatura, com autores como Shakespeare, e suas tradicionais cerimônias, como o chá da tarde, que são parte importante da convivência social. O clima na Inglaterra é temperado, com verões frescos e invernos frios, especialmente entre dezembro e fevereiro. A primavera, de março a maio, e o outono, de setembro a novembro, são as melhores épocas para visitar, com paisagens encantadoras de campos floridos e folhas douradas. A gastronomia inglesa inclui pratos como fish and chips, o tradicional roast beef e o famoso pudim de Yorkshire. Londres, com a Torre de Londres, o Big Ben e o mercado de Borough, oferece um destino vibrante com uma mistura de modernidade e tradição. A Inglaterra possui um excelente transporte público, com metros e trens conectando as principais cidades. Entre as atrações turísticas, destacam-se Stonehenge, Oxford, os Campos Verdes de Cambridge e a cidade de Bath, oferecendo um mergulho na história e na tradição inglesa. Estados Unidos, a terra das oportunidades. A moeda oficial dos Estados Unidos é o dólar americano, e o país oferece uma diversidade cultural sem igual. Desde o jazz de Nova Orleans até o cinema de Hollywood, os Estados Unidos são conhecidos por sua inovação e história rica, além de ser o lar de algumas das cidades mais dinâmicas do mundo. O clima é variado, verões quentes e úmidos no sul, enquanto o norte pode ter invernos rigorosos, com neve, entre dezembro e fevereiro. A primavera e o outono oferecem um clima ameno, perfeito para explorar as diversas regiões do país. A culinária americana é diversa, com hambúrgueres, costelas e fast food sendo populares, mas também tem pratos regionais como o gumbo, clown chowder e a comida Tex-Mex. Em cada estado, há algo único para experimentar. Os Estados Unidos possuem uma infraestrutura de transporte eficiente, com aviões, trens e ônibus conectando todo o país. Entre as atrações turísticas, destacam-se a Estátua da Liberdade, o Grand Canyon, os parques nacionais como Yellowstone e Yosemite, além da vibrante cidade de Nova York, oferecendo uma imersão na diversidade e no estilo de vida americano. Se você está gostando, deixe seu like e inscreva-se no canal. França, romance e cultura em cada esquina. A moeda oficial da França é o euro, e o país é o coração da arte, da moda e da culinária. Paris, a cidade do amor, oferece um passeio pela história, com locais como o Museu do Louvre, a Torre Eiffel, e os famosos cafés parisienses, onde é possível sentir a essência da vida francesa. O clima na França é temperado, com verões quentes e invernos frios, de dezembro a fevereiro. A primavera e o outono são as melhores épocas para visitar, com paisagens deslumbrantes, como o Vale do Loire, onde castelos e vinhedos se misturam com a natureza.
A culinária francesa é mundialmente famosa, com croissants, queijos, vinhos e sobremesas como o macaron e o crème brûlée. A gastronomia francesa é uma experiência para os sentidos, com pratos requintados como foie gras, ratatouille e bouillabaisse. Entre as atrações turísticas, estão o Monte Saint-Michel, a Catedral de Notre-Dame e a região vinícola de Bordeaux, oferecendo um mergulho nas tradições e na sofisticação francesa, além de um cenário de conto de fadas nas regiões do interior. Espanha, sol, cultura e tradição. A moeda oficial da Espanha é o euro, e o país oferece uma rica herança cultural, com influências árabes, romanas e medievais. Madrid, a capital, e Barcelona, com suas praias e arquitetura modernista, são destinos imperdíveis para quem busca história, cultura e diversão. O clima é mediterrâneo, com verões quentes e secos, entre junho e setembro, e invernos suaves. A primavera e o outono, com temperaturas amenas, são ideais para explorar as cidades e praias espanholas, além de poder aproveitar festivais como a Tomatina e a Corrida de Touros em Pamplona. A culinária espanhola é famosa pelas tapas, paella e gazpacho. O país também é conhecido por seus vinhos e pela produção de azeite de oliva. Não perca as tapas típicas e as sangrias refrescantes. Entre as atrações turísticas, estão a Alhambra em Granada, a Sagrada Família em Barcelona e o Parque Nacional de Picos de Europa, oferecendo um equilíbrio entre natureza, história e arquitetura impressionante. Austrália, a terra dos cangurus e das praias. A moeda oficial da Austrália é o dólar australiano, e o país é conhecido por sua diversidade cultural e belezas naturais. Sydney, com sua famosa ópera e o Porto de Sydney, e Melbourne, uma cidade cosmopolita repleta de arte, são lugares imperdíveis para quem busca cultura e vida urbana. O clima varia de tropical no norte a temperado no sul, com verões quentes, de dezembro a fevereiro, e invernos amenos. Otak, com seu clima árido e as vastas paisagens desérticas, é uma das regiões mais fascinantes e misteriosas do mundo. A culinária australiana é influenciada pela imigração, com pratos como meat peas, fish and chips e o famoso Vegemite. Os frutos do mar frescos também são destaque, especialmente nas costas. Entre as atrações turísticas, estão a Grande Barreira de Coral, o Parque Nacional Kakadu e o icônico Uluru, oferecendo um passeio pela natureza selvagem e cultura aborígene australiana. Nova Zelândia, a terra dos maoris e paisagens de cinema. A moeda oficial da Nova Zelândia é o dólar neozelandês. O país é famoso por suas paisagens deslumbrantes, com montanhas, lagos e praias que serviram de cenário para filmes como O Senhor dos Anéis e O Hobbit, tornando-se um destino dos sonhos para os amantes da natureza e aventura. O clima é temperado, com verões quentes e invernos frios, de junho a agosto. A primavera e o outono são as melhores épocas para visitar, com paisagens vibrantes e temperaturas agradáveis para passeios ao ar livre. A culinária inclui cordeiro e frutos do mar frescos, com uma forte influência das tradições maoris. Os vinhos da Nova Zelândia, especialmente os brancos, também são conhecidos mundialmente pela sua qualidade. Entre as atrações turísticas, estão o Parque Nacional Tongariro, a cidade de Queenstown e a Ilha Norte, com suas belezas naturais e atividades ao ar livre, como bungee jumping e trilhas de aventura. Irlanda, a ilha das lendas e da tradição. A moeda oficial da Irlanda é o euro, e o país é conhecido por suas lendas, história rica e paisagens verdes. Dublin, com o Trinity College e a Guinness Storehouse, é um destino popular para os amantes de cultura e história. A música irlandesa e as danças tradicionais também fazem parte da experiência. O clima é temperado, com verões frescos e invernos suaves, de dezembro a fevereiro. As melhores épocas para visitar são a primavera e o outono, com paisagens deslumbrantes, como os Cliffs of Moher e o campo irlandês coberto de flores. A gastronomia irlandesa inclui o tradicional Irish Stew, tortas de carne e o famoso Guinness. O país também é conhecido por seus queijos, pães frescos e frutos do mar. Entre as atrações turísticas, estão os Cliffs of Moher, a cidade medieval de Kilkenny e a região de Connemara, oferecendo uma experiência única na Irlanda, com suas paisagens selvagens e encantadoras. Suíça, o país das montanhas e da tradição.
A moeda oficial da Suíça é o franco suíço, e o país é conhecido por suas paisagens alpinas e pela alta qualidade de vida. Zurique, Genebra e Lucerna são cidades que combinam modernidade e tradição, com museus, galerias e paisagens montanhosas que atraem turistas de todo o mundo. O clima é temperado, com verões agradáveis e invernos frios, perfeitos para a prática de esportes de inverno. A melhor época para visitar é no verão, entre junho e setembro, para aproveitar as montanhas, lagos e trilhas. A culinária suíça é famosa pelos fondues e chocolates. Queijos como o Gruyère também são destaque, além do tradicional chocolate suíço que é considerado o melhor do mundo. Entre as atrações turísticas, estão os Alpes suíços, o Lago de Genebra, Lauterbrunnen, Grindelwald e a cidade medieval de Lucerna, oferecendo uma experiência única de natureza, relaxamento e cultura de alta qualidade. Itália, história, cultura e sabor. A moeda oficial da Itália é o euro, e o país é um celeiro de arte, história e gastronomia. Roma, com o Coliseu, o Vaticano e a Fontana di Trevi, é um destino imperdível, assim como Veneza e Florença, onde a arte e a arquitetura estão em cada esquina. O clima varia de Mediterrâneo, com verões quentes, a alpino nas regiões montanhosas, com invernos frios. A primavera e o outono são ideais para explorar, já que o clima é mais ameno e perfeito para passeios pelas cidades históricas. A culinária italiana é mundialmente famosa, com pizzas, massas, gelato e vinhos. Cada região tem suas especialidades, como o risoto do norte e a pizza de Nápoles. Entre as atrações turísticas, estão o Coliseu, a Torre de Pisa, as praças e fontes de Roma e as paisagens deslumbrantes da Toscana, oferecendo uma imersão completa na cultura, história e gastronomia italiana. Grécia, mitologia e paisagens de cinema. A moeda oficial da Grécia é o euro, e o país é famoso por sua história antiga, mitologia e paisagens deslumbrantes. Atenas, com a Acrópole e o Partenon, e as ilhas gregas, como Santorini, com suas casas brancas e praias paradisíacas, são os maiores atrativos. O clima é mediterrâneo, com verões quentes, entre junho e setembro, e invernos suaves. A melhor época para visitar é no outono, quando o clima é mais ameno e as praias ainda são perfeitas para relaxar. A culinária grega é rica em sabores mediterrâneos, com pratos como moussaka, souvlaki e tzatziki. Os vinhos gregos, feitos com uvas locais, também são bastante renomados. As atrações incluem a Acrópole, as ilhas de Mykonos e Creta, e as ruínas de Delfos, oferecendo uma viagem pela mitologia, cultura e belezas naturais do país. Turquia, onde o Oriente encontra o Ocidente. A moeda oficial da Turquia é a lira turca, e o país oferece uma mistura fascinante de cultura oriental e ocidental. Istambul, com a Mesquita Azul e o Grande Bazar, é um dos maiores atrativos, sendo um centro de comércio e história que conecta continentes e culturas. O clima é mediterrâneo, com verões quentes e secos e invernos suaves. A melhor época para visitar é no outono, quando o clima é mais agradável e as paisagens da Capadócia ganham um toque mágico. A culinária turca inclui kebabs, baklava e meze. A Turquia também é famosa por seus chás e iogurtes, sendo a culinária uma verdadeira viagem de sabores. As atrações turísticas incluem a Capadócia, com suas formações rochosas únicas, a antiga cidade de Éfeso e as praias da Riviera Turca, oferecendo uma experiência cultural e histórica inesquecível. Canadá, a imensidão da natureza e da diversidade. A moeda oficial do Canadá é o dólar canadense, e o país é um dos mais diversos culturalmente, com uma mistura de influências francesas, britânicas e nativas. Cidades como Toronto, Vancouver e Montreal são modernas e vibrantes, enquanto o interior do país é dominado por paisagens naturais deslumbrantes. O clima no Canadá é muito variável. O inverno, de novembro a fevereiro, é rigoroso em muitas regiões, com temperaturas abaixo de zero e bastante neve, enquanto o verão, de junho a agosto, oferece temperaturas agradáveis e é a melhor época para explorar a natureza. A primavera e o outono são ideais para quem deseja ver paisagens coloridas, como as folhas douradas das árvores no outono. A culinária canadense é marcada por pratos como poutine, tortas de carne e, no litoral, frutos do mar frescos. A comida típica também inclui o xarope de bordo,
famoso mundialmente, e o butter tart, uma sobremesa deliciosa. Entre as atrações turísticas, destacam-se as Cataratas do Niágara, o Parque Nacional Banff, a cidade de Quebec, a vida selvagem no Yukon, e as paisagens de montanhas rochosas, oferecendo uma imersão na natureza e na diversidade cultural do país. Portugal, encanto mediterrâneo e história viva. A moeda oficial de Portugal é o euro, e o país oferece uma combinação única de história, cultura e belezas naturais. Lisboa, com suas colinas e o famoso bairro de Alfama, e Porto, conhecida pelo vinho do Porto e suas pontes icônicas, são algumas das cidades mais visitadas. O clima em Portugal é mediterrâneo, com verões quentes, entre junho e setembro, e invernos suaves, tornando o país um destino ideal o ano todo. A primavera e o outono, com temperaturas amenas e menos turistas, são perfeitas para explorar as cidades históricas e as vinhas do Douro. A gastronomia portuguesa é deliciosa, com pratos como bacalhau, pastéis de nata e a famosa sopa de caldo verde. O país também é conhecido por seus vinhos, especialmente o vinho do Porto, que pode ser degustado nas vinícolas do norte. As atrações turísticas incluem a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerônimos, as praias do Algarve e o Palácio da Pena, em Sintra, oferecendo um mergulho na história, na arquitetura e nas paisagens encantadoras de Portugal. Obrigado pela sua companhia. Agora eu peço que você curta e se inscreva no canal agora para não perder nenhum vídeo novo.